Não faça negócios com o seu filho. Exatamente. O seu filho, ele precisa aprender a servir por amor. Não são poucos os pais que, para conquistar um favor do seu filho, ou para que ele cumpra algum dever doméstico dentro de casa, ou para que ele lhe ajude em alguma coisa, tem pais que fazem negócios com seu filho da seguinte maneira: filho, se você fizer isso, eu vou te dar R$ 2. Eu vou te dar R$ 1 se você fizer isso. Isso são negócios. Isso é uma espécie de contratação, né? De favores do filho dentro de casa, de algum serviço que não passa de uma obrigação do filho, né? Por que eu estou tratando isso aqui com vocês? Primeiro porque todo o conselho que eu dou aqui, nesses vídeos que eu venho gravando, são conselhos que partem dos princípios do Evangelho. Por exemplo, Deus, o nosso Pai, não cria nenhuma relação de negócios entre nós. Não há barganhas a fazer. É isso por iniciativa dele, porque, por exemplo, quando ele veio por meio de Jesus Cristo ao mundo para nos salvar, ele fez isso por graça. Ele fez isso como um favor do qual nós não merecíamos. Paulo nos diz isso, por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, decidiu Deus, né, ser favorável a nós e nos salvar. E agora nós o servimos não em troca de nada, nós o servimos por gratidão. Nós o servimos por amor, nós o servimos como com o prazer de participar das coisas dele, porque ele nos chama para o serviço do seu reino, né, que é servir ao próximo, e a motivação disso é a alegria de participar com ele, né, desse trabalho no grande lar de Deus que é o mundo. E não há barganhas a fazer. E o dinheiro, quando está envolvido nesse processo de servir a Deus, visa somente participar. O dinheiro, a presença dele é de serviço, é de proporcionar, viabilizar algo em favor do próximo. Quando Deus nos abençoa com trabalho, né, o dinheiro vem como um meio de viabilizar, não há trocas, não se paga para fazer, né? Porque em Deus tudo é graça, tudo é serviço, tudo é cooperação. E esses princípios é que devem estar dentro do nosso lar em relação a nós e os nossos filhos. Então, não compre serviços do seu filho, porque eles vão crescer dessa forma. E quanto mais tempo isso vai passando, mais complicado isso vai sendo. E esse filho, ele não vai olhar para você como pai, não vai olhar para você como mãe. As motivações dessa relação será o dinheiro. Eu conheço situações assim. Filhos que se aproximam de nós por causa do interesse financeiro. Deus te livre disso e Deus me livre disso. A proximidade dos filhos para conosco deve ser o simples prazer de ser família, de cooperar um com o outro, prazer de estarmos juntos. O dinheiro é muito secundário, e quando ele aparece na relação familiar, ele é para atendimento de todos, das necessidades de todos. Mas não porque é uma relação de troca, né? Porque o filho precisa aprender a servir por amor. Ou seja, pela simples razão de ser meu pai ou de ser minha mãe. Né? Ou seja, esse filho precisa aprender a servir por gratidão, porque os pais tudo já fazem por ele. Por que eu tenho que pagar? Eu já faço tudo por ele. Então ele serve por gratidão, porque já é filho cuidado. E ele serve também porque ele precisa aprender a ver isso como honra. Porque o que é honrar pai e mãe? É reconhecer todo o cuidado sacrificial
É claro que é um dever de pai e mãe para quem tem filho, já tem o dever de criar o seu filho. Mas isso ele faz muitas vezes sacrificialmente, pais que deixam de ter para dar aos seus filhos, e o filho precisa então honrar devolvendo isso como? Com serviços que não visam nenhuma troca financeira. Faço porque cuidado sou, então também cuidar, eu cuidarei. Né? Isso é honrar. Honrar é reconhecer os pais. Então o dinheiro não pode estar vinculado aos afazeres do lar, por exemplo. O filho, na hora que ele vai ajudar em casa, e deve ajudar em casa, eu sempre ensino isso aos meus filhos. Eu falo, a sua mãe não é empregada de vocês. Sujou o prato, lava, sujou seu copo, lava. E digo agora aos pais que às vezes o filho vai lavar, não, pode deixar que eu lavo. Não, deixa esse filho aprender, ele precisa, né? O filho precisa ver os afazeres do lar como um dever e como cooperação. Por quê? Afinal de contas, o filho ele desfruta do lar, ele desfruta da casa. E ele precisa aprender a fazer manutenção daquilo que ele usa. Se ele usa, então ele tem que aprender a fazer manutenção. Ele tem que ajudar a cuidar, ele tem que ajudar a limpar, ele tem que ajudar a zelar. É claro que sem perder o espaço que ele tem direito, que é o direito de brincar, o direito ao lazer, o direito aos estudos. Mas o filho também precisa saber que ele tem deveres, ele tem direitos, mas ele tem deveres e ele tem que aprender isso cedo. Né? Eu, desde a minha adolescência, trabalho. Isso em nada me causou prejuízo, porque trabalhei, estudei, formei, me tornei homem, me tornei um ser responsável, me tornei um homem de compromisso, constituí família já aos 20 anos de idade, os filhos vieram ali aos 27, assumi lideranças de igreja com 25 anos, a gente se responsabiliza cedo. E o dinheiro? O filho precisa do dinheiro? Sim, mas você pode ensiná-lo a produzir isso. Por exemplo, aqui em casa nós criamos algumas ideias. Por exemplo, meu filho cria umas galinhas, então os ovos que elas botam, ele vende. Né? Ele faz isso com muito cuidado, muita higiene, né? Ele vende esses ovos, ele aprende a administrar cedo, tira custo, tira investimento e tira lucro. E com esse lucro, ele vai lá e planeja a compra de um tênis, de uma chuteira, ou de algo que ele também aprenda a adquirir a partir da real necessidade. Assim, minha filha, desenvolvendo aqui algumas culinárias, então vende empadinhas, faz trufas e aprende a fazer a própria administração. Para quê? Para que eles aprendam desde já, né, inteligência financeira, administração financeira, e não fazem isso por troca. O dinheiro vem como fruto de um trabalho. Há problemas em os pais dar dinheiro aos seus filhos? Não, mas eu acho que você precisa fazer com que esse filho saiba que esse dinheiro não está vindo com facilidade. Ele precisa, né, aprender a desenvolver alguma forma de ganhar o seu dinheiro. Né? Porque na minha visão, pela experiência que eu tenho, filhos que veem em que o dinheiro vem com facilidade não dão valor às coisas que adquirem ou às coisas que eles ganham. Eles precisam aprender desde cedo que as coisas vêm pelo trabalho, né? Mas não é por negócios dentro de casa, porque eles também precisam aprender que precisam ser servos que servem por amor, por gratidão e por honra, reconhecimento aos seus pais. Então aí está o conselho, porque essa é também a forma como o Pai se relaciona conosco. Deus abençoe a sua vida e abençoe a minha vida, abençoe a sua família e abençoe a minha família.